Olá pessoal, sejam bem-vindos à Semana de Marketing e Vendas para Startups e Empresas de Tecnologia, uma iniciativa do Client Hub em parceria com a Distrito e também a Darwin Startups. Eu sou Robertson Pinheiro e ao longo dessa semana estou aqui conduzindo a trilha de inovação e tecnologia. Antes da gente entrar em mais um bate-papo, vale lembrar que vai acontecer o sorteio de um ingresso para o Digitalks Expo 2020 e duas mentorias exclusivas nas áreas de vendas e CS pela Sales Hackers e também pela consultoria de sucesso. Para participar, é só fazer o stories no seu perfil do Instagram, mostrando que está aqui acompanhando todos os nossos bate-papos, usando a hashtag SMV2020 e marcar os perfis do Client Hub, Digitalks, Sales Hackers e Hobbies.cs. O sorteio acontece na sexta-feira às 19 horas pelo Instagram do Client Hub. E a gente entra agora em mais um tema muito interessante, que é a parte de Design Sprint. E muito além do que pensar design como meramente uma questão visual, a gente vai falar muito de processos aqui também, o que é fundamental para as empresas de tecnologia, na verdade, qualquer segmento, mas mais do que nunca a gente vê a importância disso no nosso dia a dia. E quem vai falar com a gente é o Bill Martinez, ele que é consultor de Branding UX na IM2 também, na Garagem Hub e Garagem Criativa. Tudo certo, Bill? Tudo ótimo, Robertson. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite aí de vocês para estar aqui com todo mundo. Espero que eu possa colaborar aí para o pessoal saber mais, entender um pouquinho mais de Design Sprint e incorporar isso em inovação e empreendedorismo. Muito bem. Bill, antes da gente entrar diretamente aqui no nosso tema, né, o título da nossa apresentação é Design Sprint, Testando e Validando Soluções. A gente vai conversar, eu queria saber um pouco de como é que é a tua história no design, né? Como é que isso chega no design e depois toda essa perspectiva mais ligada à aplicação do design do ponto de vista processual, do ponto de vista de pensar soluções. Mas traz para a gente um breve histórico de como isso surgiu na tua vida. Bom, eu sou designer que surgiu no chão de gráfica, né? Assim, eu venho do design gráfico já há bastante tempo. Assim, eu posso dizer que eu sou da segunda geração de designers gráficos que teve coragem de viver a vida com o design e tem uma trajetória já de longa data. Eu abri minha primeira agência em 81, quer dizer, já faz um tempasso aí. E nessa época era design gráfico. Eu vim, como você falou, o design ele se ocupava de algumas disciplinas, ele foi incorporando e ampliando cada vez mais para outras áreas e fundamentalmente no universo dos negócios. Então, eu fui transitando, a minha trajetória vem do design gráfico, bem gráfico mesmo. Daí teve uma introdução do branding, que foi mais ou menos na década de 90, 95. Eu fui para Chicago fazer um curso, descobri o branding, que foi uma coisa genial, assim, que eu entendi melhor marcas e mensagens de marca e o mercado em si. Incorporei esse aprendizado, o brand, e trouxe em 95 eu tinha uma agência, começamos a desenvolver projetos de branding. Como o caminho consequência, assim, houve toda a transformação digital, mais ou menos nessa época, a década de 90 foi extremamente impactada, e principalmente a nossa atividade do design gráfico. O design gráfico foi super impactado com a transformação digital, e eu fui acompanhando o desenvolvimento das coisas e fui descobrir, começo de 2000, um pouco mais para frente, os trabalhos da IDEO, do Tim Brown, na concepção, no desenvolvimento do design thinking, onde o design transbordou, vamos dizer, das fronteiras da estética ou das fronteiras formais e foi para novas fronteiras voltadas para o indivíduo, para o usuário, para o mercado e para soluções que impactassem e trouxessem resultados, né, que otimizasse o processo do design. Em 2010, mais ou menos, próximo disso, eu vim a conhecer o Design Sprint, incrível, conheci por conta de curiosidade sobre o Google, que o Google era um polo de inovação, então fui procurar saber, descobri
uma literatura muito legal, quer dizer, coisas muito legais sobre a exploração que as pessoas estavam fazendo na utilização do design thinking, no uso de outras ferramentas e outras disciplinas dentro do design como desenho, como solução de inovação. Desenhar produtos, desenhar serviços, desenhar negócios. Então, eu comecei mesmo a desenvolver um pouco mais forte, assim, já nessa década que a gente está saindo, na verdade, acabamos de sair, mas fui caminhando com Design Sprint, daí eu comecei a desenvolver projetos, estudar UX, a experiência do usuário. Na verdade, o Design Thinking me trouxe uma informação muito importante, que é o Human Centered Design, o design centrado no ser humano, no usuário. Então, para mim, teve uma mudança muito grande, porque eu vinha de um trabalho que era predominantemente voltado para o emissor de mensagens e me transferi para o receptor de mensagens e comecei a entender o usuário como centro de todo o negócio. Então, o Design Sprint para mim foi muito legal, foi muito bacana. Eu tive a oportunidade de ser certificado pela Udacity quando ela estava aqui, que era muito bom. E fiz um nanodegree de Design Sprint e imediatamente comecei a trazer isso para dentro dos meus negócios, de empresas e corporações. Eu me aproximei bastante da comunidade de empreendedorismo, das startups, e aí é que eu pude realmente colocar a mão na massa e poder desenvolver soluções legais para esse processo de inovação das empresas, das startups. Muito bem, Will. E, bom, a gente já começou falando de Design Sprint, provavelmente as pessoas têm uma ideia do que possa ser, mas de maneira prática, né? O que é Design Sprint? Cara, Design Sprint é o seguinte, acho que é a mais formidável ferramenta para você acelerar e conseguir respostas, testar produtos e serviços num curto espaço de tempo, com custos muito baixos, para você poder desenvolver um projeto sem ter perda de tempo e perda de dinheiro. O Design Sprint é uma dinâmica, vamos dizer assim, que envolve praticamente todos os stakeholders que estão relacionados com uma proposta, uma solução ou um serviço, e coloca todos dentro de uma mesma situação para desenvolvimento de um objetivo comum, para desenvolvimento de soluções para um objetivo comum. O Design Sprint é muito interessante, assim, ele é muito rápido, ele é muito certeiro, assim, ele te permite, num espaço muito curto de tempo, testar hipóteses de soluções para determinados problemas. O foco do Design Sprint, assim como o Design Thinking, é o problema e como solucionar um problema. As dores que esse problema causa e quais são as hipóteses de soluções que poderiam estar mitigando ou, de certa forma, resolvendo o mesmo problema que foi colocado. Nesse sentido, bom, existe também a dimensão de Design Thinking, também pensa muito essa dinâmica de como resolver problemas ou como encontrar alternativas para resolver problemas. No que diferencia um do outro? Olha, os dois utilizam um sistema de identificação de problemas e de possíveis soluções que se assemelham. Na verdade, a base do Design Sprint vem do Design Thinking. Existe uma diferença, o Design Thinking usa bastante o Double Diamond como uma ferramenta de divergir e convergir, de entendimento e de lançamento de possíveis soluções, assim, que é também uma boa base para o Design Sprint. O Design Sprint tem umas características muito intrínsecas, assim, que primeiro, ele é extremamente colaborativo e ele aglutina as pessoas em torno de uma única jornada, assim. Então, ele é muito interessante, muito rápido. Ele trabalha basicamente com entrevistas e perguntas em que vão sendo geradas soluções e você tem a possibilidade de testar essas soluções entre equipe e depois com usuários. Isso é fantástico. Uma jornada de Design Sprint, ela toma 5 dias dentro do projeto original, né, que foi desenvolvido pelo Jake Knapp.
para o Google, inclusive, quando ele entrou no Google. Ele era um gestor de brainstorming e ele sacou que o brainstorming era divertido, mas que muita coisa se perdia no processo de brainstorming. Então, o trabalho de cocriação, de colaboração individual e coletivo, que o Design Sprint possibilita, é muito eficiente, é muito rápido e muito bacana, porque é muito democrático. A gente costuma falar assim que no brainstorm, geralmente os mais extrovertidos e presentes assim acabam levando as ideias para frente, e às vezes as melhores ideias, as mais inteligentes, estão com os mais tímidos ou aqueles que não têm oportunidade de falar. Então, o processo do Design Sprint é muito legal, que traz todo mundo para a mesma página e todo mundo elabora em processos que são individuais e coletivos para um resultado comum. É genial. Sensacional. A gente conseguiria agora, eu sei que a gente está aqui sem um recurso visual nesse momento, a gente está no bate-papo, mas a gente conseguiria ilustrar isso de alguma forma, como se fosse na prática, como funcionaria isso, quais etapas tem, quem é envolvido no projeto, tentar descer um pouco mais na dinâmica do Design Sprint? Sim, o Design Sprint tem como base o processo de divergir, quer dizer, você pensar em muitas ideias e depois escolher essas ideias e focar numa delas. São processos que são retroalimentam, assim, você pode seguir, voltar e refinar e definir de novo. Assim. Então, é muito bacana porque ele, primeiro, envolve todas as pessoas que são pertinentes ou que devem participar do projeto. Então, normalmente, o CEO, o financeiro, o marketing, operação, o product owner, assim, todos os stakeholders que estão no processo de ideação, de desenvolver uma ideia, participam do processo, que é muito legal. A dinâmica é mais ou menos como uma jornada de inovação. Você tem um facilitador, você tem entrevistados, você tem equipe de desenvolvimento. A gente trabalha pra caramba com post-its, então vai alocando, vai colocando, a gente vai com isso filtrando as ideias e encontrando as melhores soluções. Todos têm que participar. A gente tem uma máxima que celulares fora, lanchinho do lado da mesa, é uma jornada de imersão total dentro de um foco do problema. Você imagina que uma semana você consiga sair de um processo de ideação, passar por várias etapas de hipótese de solução, com um objetivo determinado e, ao fim de uma semana, você poder testar um produto ou uma solução que foi a que melhor saiu, você ter a capacidade de testar com o usuário e na mesma semana ter um resultado desse teste. Quer dizer, isso nunca foi feito antes, é muito difícil, é uma jornada muito longa. Normalmente a cadeia é longa e que se envolve muitas pessoas, então toma muito tempo. E o Jake Knapp conseguiu desenvolver com o pessoalzinho do Google Venture uma forma, principalmente para as startups residentes no Google Venture, de conseguirem gerar soluções de uma forma muito rápida e muito barata, para poder realmente depois estar pensando em ofertar ou de entregar valor para essa solução. Ou seja, na verdade, tudo parte, então, de um problema ou de um objetivo, obviamente, que você quer alcançar. Reúne essas pessoas todas no mesmo ambiente e durante 5 dias, vamos lá, assim, né? O que acontece? Assim, existe uma dinâmica de, no dia 1 a gente vai fazer o brainstorm, no dia 2 a gente vai testar. Existe algum caminho? Sim, sim, sim. Nesses 5 dias? Só voltando um pouquinho atrás, só para explicar um pouquinho, eu estou com os mapas aqui, mas acho que não vai ter oportunidade de mostrar, eu vou só falar rapidamente. Os processos do Design Thinking e do Design Sprint, e também depois do Design Thinking desenvolvido pela Design Council na Inglaterra, eles partem de um processo mais ou menos semelhante, em que você descobre, define, então você imagina, que você descobre, você amplia o teu espectro de interpretações e entendimentos daquela matéria que você está descobrindo. Daí você converge para definir direito o que importa dentro desse processo todo. Aí, novamente, você abre e vê possibilidades de solução para esse problema que você se debruçou. Desculpa. E daí você, de novo, você converge para poder chegar a um foco da melhor solução
e com essa que você vai testar, vamos dizer assim, e entregar. O Double Diamond é isso, que é o Design Thinking. O Design Sprint, ele parte de uma premissa mais ou menos parecida, mas ele tem um processo próprio, que ele entra num processo de entendimento do problema e das dores, que a gente chama de unpack, né? Nós estamos desembalando o problema, aí passa para um momento de divergir, em que você pensa tudo que pode estar a respeito, tudo que pode te dizer a respeito daquele problema, ou todas as dores que podem advir desse problema. Aí você entra numa etapa seguinte, que é de decidir, definir daquilo que você conseguiu construir, para você poder convergir e tirar um resultado. Você vai colocar um único resultado nessa jornada. Aí você prototipa, né, que é o processo, vamos dizer, final dessa parte de ideação, e finalmente você testa, sob controle, com um grupo de usuários, para você ter o melhor resultado possível. Então, ao final dessa jornada, você tem total entendimento do assunto, do problema, por todos os stakeholders, vocês criaram todas as hipóteses de solução possíveis, vocês convergiram e definiram qual era a melhor hipótese, daí vocês vão estruturar um protótipo para poder apresentar esse valor, entregar esse valor para o usuário, e daí vamos colher o resultado, o que esse usuário achou de tudo isso que a gente fez. Muito bem. Bill, você, né, tem bastante contato hoje no ambiente de empreendedorismo, com várias startups. A gente está falando de um processo que dá para ser usado tanto para a criação, digamos, de um negócio, como para a criação de uma feature, como para qualquer outra coisa nesse sentido. Você visualiza hoje esse tipo de dinâmica já sendo usado nessas etapas que você tem contato, ou ainda é algo muito recente, muito embrionário? Não é recente, Robson, mas não é recente, mas ainda não está sendo usado em larga escala. O empreendedorismo, as comunidades de empreendedorismo, o ecossistema, eles são bolhas, vamos dizer, eles são pequenas comparado ao mercado no total. Então, assim, ainda é pouco usado, é usado sim por muitos, mas ainda, vamos dizer assim, que não evoluiu para o mercado todo. Hoje as startups utilizam de várias metodologias e ferramentas ágeis, ou design thinking, ou mesmo service design, que é outra área da pesada, também vindo do design thinking, e poderiam utilizar mais. O design sprint ele é muito versátil, assim. Eu conheço alguns amigos que utilizam o design sprint para geração de briefing, que eu tive já a oportunidade de fazer e que foi muito eficiente. Então, independente do processo que você vai desenvolver depois, qual a metodologia, disciplina, enfim, mas até para a geração do briefing ele é uma coisa genial, porque ele te dá muito mais tangibilidade de todo o problemas e dores e tudo mais. Então é interessante para isso. Mas ele é interessante para desenvolver identidades visuais, ele é interessante para criar negócios, para fazer produtos, serviços, ou mesmo para criar nomes, eventos. Então ele é muito legal porque ele procura ver de uma forma, não é holístico, é uma palavra meio ruim para isso, mas ele procura ver de uma forma do todo, com bastante, vamos dizer assim, eficiência, com bastante possibilita muito desenvolvimento. A palavra-chave é agilidade e baixo custo. Você consegue desenvolver do 0 ao 100, né, zero to hero, num prazo curto e muito barato. Legal. Tu tinha comentado antes que gira em torno do processo, em torno ali de 5 dias, mas você fez agora várias aplicações que pode ser utilizado o Design Sprint. 5 dias é o número padrão? Existe uma variação nisso, nessa duração do processo inteiro? Então, durante um bom tempo, o Design Sprint, assim como o Jake Knapp concebeu lá para o pessoal do Google Venture, junto com o pessoal do Google Venture, que estabelecia 5 dias, porém, foi identificado assim que em algumas corporações, por exemplo, todos esses processos eram feitos com as startups do Google Venture, e eram todas residentes e estavam todas internas. Então, você tem um controle sobre o pessoal e sobre o tempo muito grande. Quando foram ver em outras corporações, empresas, principalmente aquelas que não tinham ainda, vamos dizer, uma transformação digital eficiente, uma transformação, não passaram pela transformação digital,
ou não estavam ainda com todas as possibilidades de inovação, de empreendedorismo, enfim. E uma agência alemã muito legal, que chama AD Smart, do Jonathan Courtney, eu esqueci o nome do sócio dele. Eles desenvolveram outro processo que é chamado de Design Sprint 2.0, em que eles reduziram essa jornada para 4 dias. Eles conseguiram, no primeiro dia, envolver o CEO, vamos dizer, ou o definidor, que a gente chama dentro do processo de Design Sprint. A gente tem um definidor. Normalmente é o CEO, pode ser o Product Owner, pode ser PMO, mas é essa pessoa-chave que precisaria desenvolver. E muitas vezes viram que no projeto original estava alocado muito tempo e que tirava as pessoas muito tempo do seu dia a dia de trabalho. Então, a ID Smart encontrou uma outra forma de condensar um pouquinho, de fazer uma coisa um pouco mais rápida e ter um envolvimento do CEO de uma forma bastante interessante e mais dinâmica. Então, que tem sido usado hoje bastante a 2.0. Inclusive, era essa pergunta que eu ia entrar, assim, no sentido de, vamos pegar empresas menores, né? Empresas de tecnologia, startups, que é o grande foco hoje aqui, mas a gente pegar empresas menores, como é que para toda uma operação para poder desenvolver um processo como esse, né? Em algum momento tem que encaixar, tem como conciliar as duas coisas? Tem, sim, Ron. Assim, em grande parte, o processo do Design Sprint é realizado através de entrevistas. Essas entrevistas podem ser escalonadas e montadas de forma a poder comportar essa ausência do pessoal, dos profissionais e dos funcionários. O que a gente faz, a gente divide em 2 períodos o dia e tenta alocar da melhor forma possível. Quanto mais tempo todos os participantes tiverem, tem muitas dinâmicas que são coletivas que prescindem, quer dizer, que precisam do envolvimento de todo o pessoal, de todo o corpo da empresa que está alocado nesse projeto, vamos dizer, específico, ou nesse produto específico. Ele é muito usado em desenvolvimento de produto, tá? Isso é uma coisa que é feita quase que vamos dizer, em sequência, assim. É feito um design sprint, logo na outra semana está começando um outro, porque existem muitas abordagens para um produto ou para um negócio. Então, dá. Às vezes é complicado, mas dá. Assim, a gente tem que... A formatação da equipe, a formação da equipe é um aspecto fundamental do design sprint. Você não pode ter uma pessoa participando no começo e não no meio ou no fim. Então, isso vai dar gaps e perdas muito grandes. Então, a gente tenta alocar dentro do possível a turma toda. Quem geralmente participa? Você falou muito de ter o CEO, o definidor e tal. Quem mais geralmente participa desse tipo de dinâmica? Olha, normalmente, assim, dependendo do tipo de empresa e o mercado que ela está, né, varia um pouco os profissionais que são envolvidos e depende um pouco. Assim, muitas vezes iniciativas ou projetos de alta tecnologia têm um envolvimento do pessoal da tecnologia muito forte. Outras vezes, quando o projeto está envolvendo formas mais físicas ou mais assim de varejo, de mercado, em que você tem a presença física de pessoas e não tanta tecnologia, então se envolve de acordo com cada projeto. O Design Sprint ele começa quando você define um objetivo a ser alcançado. Normalmente a gente faz assim, o início a gente começa pelo fim, na verdade. O Design Sprint é maravilhoso, que é muito interessante assim, é que você começa pelo fim, o processo começa de trás para diante. Então você traça um objetivo, geralmente um objetivo de 5 anos, um objetivo de 2 a 5 anos. Então você quer saber aonde vai estar esse produto ou esse serviço ou esse negócio daqui a 5 anos. E logo na sequência está tudo muito otimista, é tudo muito legal você pensar 5 anos, nós vamos ser os maiores do mundo nisso, vamos ser a melhor solução naquilo, quer dizer, a coisa toda é muito de entusiasmo, muito otimista. Logo na sequência, você faz algumas perguntas dentro do processo em que você pensa o que poderia dar errado no meio do caminho. Quais seriam 2 ou 3 itens que dariam errado no meio do caminho? Então, aí você começa a estruturar todas as perguntas que você vai fazer. O Design Sprint tem uma dinâmica muito legal que é How might we? Como nós podemos? Como podemos? Então, assim, começa com uma entrevista do CEO, que ele expõe o produto ou expõe o negócio.
e você individualmente vai pensando, puxa, como nós podemos fazer isso? Como nós podemos solucionar aquilo? Como nós poderíamos resolver esse problema que foi agora encontrado e tal? E você forma um elenco de como podemos, de problemas que foram identificados. E daí, na sequência seguinte, você faz um mapa de afinidades onde você situa esses problemas de todos os indivíduos de uma forma agrupadas. Então, a tecnologia, o comercial, a operação, o próprio produto que está sendo afetado, e assim vai se dividindo, você monta um mapa de afinidade e daí você bota a turma para avaliar isso daí. A tua pergunta, assim, normalmente, então, a gente busca, dentro de uma operação, trazer todos os principais elementos chaves dessa operação, começando com o CEO, e daí tendo o que eu te falei, financeiro, comercial, operacional, engenharia, desenvolvimento, e todas as áreas que são diretamente ligadas a esse problema, a essa iniciativa. Entendido. Você foi citando algumas das dinâmicas, né, que fazem parte, que compõem esse escopo do Design Sprint. Queria que você trouxesse outros tipos de dinâmica que tem, até para a galera tentar visualizar um pouco mais. De que tipos, por exemplo, de perguntas, quais tipos de confrontamentos são feitos, que tipo de idealizações acontecem também, que ajudam, que contribuem para essa dinâmica? Olha, a dinâmica, assim, a jornada, o processo, normalmente tem um moderador que ele vai acompanhando todo o processo e ele vai identificando, de acordo com as perguntas que vão sendo feitas e nesse mapa de afinidade, ele vai vendo pontos críticos ou, vamos dizer, gargalos ou pontos sensíveis que poderiam estar influenciando sobre todo esse processo. Dentro do Design Sprint, a gente tem essa metodologia da divergir e convergir, desenvolver e prototipar. Tem uma parte muito legal que chama The Crazy Eights, que assim, o Design Sprint, ele também, assim como o Design Thinking, ele vem do pensamento do designer, né, dentro do processo do negócio. Ele é muito visual. Então, assim, uma das dinâmicas feitas durante o processo chama The Crazy Eights, que é muito interessante. Você pega um papel, dobra em 8 partes, então você tem 8 telas, e você rapidamente esboça como você acha que deve ser a solução em cada uma das 8. Muito rápido. E daí é apresentado para todos do grupo e vão sendo escolhidas as soluções mais interessantes. Mas é um processo muito bacana, tem o individual e o coletivo, e que te possibilita, vamos dizer, literalmente viajar e depois rever. Então, você imagina muitas coisas e depois, em grupo, você vai vendo o que é pertinente, o que não é, o que é relevante, o que não é relevante. Então, são processos muito legais. Assim, eu acho, do Design Sprint, eu acho um dos processos mais legais. Design Thinking tem os processos que eu te falei, até do Double Diamond, que é o processo principal de desenvolvimento de projeto. Mas eles, de certa forma, se assemelham. Não é muito diferente. Agora, como eu havia até comentado, no Design Sprint, chega a ser mais importante as perguntas do que as respostas. Então, assim, você vai entrevistar uma série de especialistas de várias áreas e as perguntas são muito importantes. As perguntas é que dizem, que conduzem mais ou menos o fio da meada. E as respostas são todas depois trabalhadas, refinadas, entendidas. Elas servem como insumo para as tomadas de decisões na sequência. Então, a entrevista com os especialistas é ultra importante e é ultra importante a disposição deles para poder esclarecer o máximo possível. Claro. Bill, agora é o seguinte, fazer esse processo rapidamente, em algum momento não pode comprometer, digamos, a eficiência do resultado, aonde você quer chegar? Então, você conduzindo bem, não acredito, assim. Até costuma-se falar que quanto mais difícil for o objetivo, mais legal é o Design Sprint. Se você tiver um controle sobre os membros que estão participando e fizerem as etapas certinhas como devem ser, você não vai ter muitas dúvidas, não vai ter muito espaço para terem idiosincrasias, para terem coisas que escapam.
como eu falei, o brainstorm tem um lado que é divertido, que todo mundo lança ideias, tal, mas no nosso processo, vamos dizer, neural ou cognitivo, a gente tem um período de amadurecimento de uma ideia, de um pensamento. Então, muitas vezes, o brainstorming não obedece esse tempo natural das pessoas. Então, as pessoas saem do brainstorming e continuam tendo ideias no café, no ônibus, no carro, no trem, enfim, no metrô. E daí tudo isso se perde. Então, o Design Sprint é legal porque, na verdade, ele trabalha exatamente esses pontos. Então, há uma perda muito pequena e um aproveitamento muito grande de todo o desenvolvimento que é feito. O Design Sprint é um sprint, é uma corrida. Então, assim, se você estiver bem preparado, com o tênis certo, com a roupa certa, a pista certa, tal, você chega no final como deve ser. Assim, se não for bem controlado, você pode se perder no meio do processo. Mas é difícil. E quem quer saber mais sobre isso? Onde é que busca? Onde é que tem referências? Como o pessoal consegue ver cases disso? Sim, tem vários cases, não? Tem vários. Olha, um livro que eu indicaria, assim, que é bem pequeno, rápido de ler, mas ele é fantástico e fundamental para o processo, é o próprio livro Sprint do Jake Knapp, o criador do processo do Design Sprint. O livro é muito legal, ele é um hands-on, assim, total. Se você comprar, você vai se apaixonar e, com certeza, você, assim que terminar de ler o livro, você vai querer muito praticar um design sprint, participar de um design sprint. Ele conta uma série de cases, ele conta um case genial que o design sprint acertou muito, assim, que era um problema que eles identificaram numa rede de hotéis nos Estados Unidos, que tinha um problema sério quem se hospedava no hotel esquecer coisas no hotel. Que isso acontece, né, para todo mundo, acontece de monte e tal, mas que as pessoas não sabem, esse esquecimento de pertences no hotel acaba gerando uma operação muito custosa. Você tem que ficar caçando o sujeito, você tem que enviar pelo correio, você tem que falar com ele, você tem que botar uma pessoa para falar com ele e tal. E eles queriam desenvolver alguma forma bem inovadora de resolver isso daí. Então, pessoal de tecnologia, estava dentro, acho que a empresa chama Sayoke, dentro do Google Venture. E eles desenvolveram um robô para fazer exatamente essa tarefa. Então, o cliente, né, quem estava se hospedando, sai do quarto, o robô automaticamente vai lá e identifica, não sei se o robô ou um operacional do próprio hotel, identifica, e daí o robô leva para o usuário, leva para quem esqueceu os pertences para poder devolver para ele. Só que eles tinham muita dúvida, porque assim, a gente nunca se relacionou com o robô. Como é que vai ser isso? Você vai sair correndo do robô? Você vai se assustar? Que tom que o robô vai usar com você? Como que ele fala com você? Ele fala como máquina ou fala como gente? O produto vai estar exposto na cabeça do robô ou vai estar guardadinho dentro de uma gaveta? As dúvidas eram imensas, né? Então, assim, partindo um pouco até daquela matriz CSA de certezas, dúvidas e tudo mais, eles falaram, bom, o único jeito da gente fazer, eles tinham eles tinham uma meta de estar colocando isso em funcionamento muito rápido, eles queriam colocar isso no mês seguinte, mas eles não tinham a menor ideia de como lidar robô e pessoa, como seria essa interação homem-máquina, como é que aconteceria, se as pessoas iam ficar confortáveis de fazer isso e tal. Então eles rodaram, se não me engano, não foi uma, foi 2 ou 3 jornadas de design sprints, para eles entenderem o que acontecia, o que poderia acontecer dessa interlocução aí entre um robô e uma máquina. Foi um puta case. No final, eles conseguiram sacar como que o robô deveria ser, qual que era a aparência dele, como que ele deveria falar, o tom de discurso e o lugar de voz, quer dizer, como que ele fala as coisas, se entrega no começo, se entrega no fim, se entrega no lobby do hotel, se entrega no corredor, se entrega no elevador. Todas essas dúvidas foram sanadas numa jornada de design sprints. E eles chegaram à melhor solução, botaram em prática e funcionou e todo mundo gostou. Muito bom. Bill, a gente está quase chegando no final do nosso papo.
como é que seria para quem quer hoje começar uma empresa, que quer hoje começar um processo ou inserir, né, dentro das suas metodologias o Design Sprint, o que seriam os primeiros passos, assim, ou como começar, como ir, como convencer a galera a participar disso? Então, Robson, o, assim, as startups, né, por essa característica de inovação, de empreendedorismo, elas surgiram se debruçando sobre problemas e quais as dores que são originadas desse problema, porque daí elas vão atacar as dores, ou vão mitigar, ou vão atacar e resolver essa dor. A gente brinca, é um analgésico ou é um antibiótico. Pode ser um analgésico de resolver parte da mitigar as dores, e pode ser um antibiótico que resolva definitivamente aquele problema e aquela dor. Então, assim, o ponto de partida é muito próximo. Então, se a startup, assim, para ela poder talvez abordar melhor vamos dizer, essa vocação dela, né, de lidar, porque a startup surgiu porque ela se debruçou sobre um problema, as dores por esse problema gerado, e foi atrás de possíveis soluções para esse problema. Então, se ela conseguir colocar no processo dela, logo no começo, quando ela for desenvolver um produto, fazer um incremento de produto, porque também pode ser disruptivo, pode ser incremental, não tem diferença. Você levar para uma jornada de design sprint, você vai ter muito mais clareza sobre o tamanho do problema, quantas dores estão associadas a esse problema, e partir para uma possibilidade de encontrar várias hipóteses de soluções que não estavam nem previstas pelo próprio CEO, pelo próprio Product Owner da startup, para resolver esse problema. Então, o trabalho colaborativo, muitas vezes, assim, as empresas, tanto faz se são corporações ou são startups, elas ficam meio ilhadas, porque cada departamento vira uma coisinha em si, sabe? São ilhazinhas dentro do negócio, e que só se encontram na hora de reuniões e tomada de decisão. O que acontece é que muitas vezes as pessoas que vão para a reunião não estão suficientemente abastecidas de informação para poder tomar uma decisão. Então, o Design Sprint ajuda justamente nesse momento, que ele vai dar muito mais base, muito mais certeza do porvir, do objetivo de longo prazo, das merdas que podem surgir no meio do caminho, e tangibilizar realmente o problema e todas as suas dores. Então, eu acho fundamental, assim. Eu acho que uma revisão de processo, uma revisão do produto de uma startup, de uma empresa, deveria obrigatoriamente passar pelo Design Sprint. Muito bem, Bill. Obrigado aí, muito obrigado pelo papo. A gente conseguiu, acredito, trazer muito bem tudo sobre. Bacana. E fica aí o nosso agradecimento. Também como é que a galera faz para encontrar o Bill, para trocar um pouco mais esse papo. Bacana, estou à disposição. Isso foi só um overview do Design Sprint. Se tiver oportunidade de a gente fazer alguma coisa assim mais hands-on mesmo, mão na massa, contem comigo. Muito bem. Valeu, Bill. Obrigadão. Um abraço. Falou, um abração e obrigado mais uma vez.